成功の夢だけがこの闇を照らしてく誓い合った奇跡。 Bem-vindos ao Tozaki Dojo! Hajimariyo! Hoje vamos falar sobre os principais sistemas de invocação de servos. Os sistemas que vão ser mencionados no vídeo de hoje incluem o sistema de guerra do Cálice Sagrado, de Fuyuki, o sistema da Moon Cell e o sistema da Chaldeia. Antes de começar, as seguintes condições sempre estão presentes em cada um dos sistemas. 1. O espírito heróico invocado é preenchido com conhecimento da missão que ele precisa realizar, lutar na Guerra do Cálice, salvar a humanidade e etc. E também o conhecimento moderno superficial o bastante para que ele possa agir e interagir com os humanos modernos e no ambiente moderno. Porém, não é conhecimento bastante para ele dominar atividades modernas. Por exemplo, a Arturia vai saber usar um computador e coisa do gênero, mas não espere que ela comece a hackear coisas. Ela não vai conseguir. O espírito heróico pode adquirir capacidades novas, de acordo com as crenças da população, ou por sua afinidade com elementos da vida anterior. Por exemplo, Tesla será capaz de aprimorar e realizar manutenção em sistemas elétricos. Babbage dificilmente terá problemas em manipular computadores ou realizar procedimentos matemáticos avançados. As Klebs e Nightingale têm conhecimento de tratamentos médicos modernos. E por aí vai. Em ambientes como Seraph, a maioria dos servos terá a capacidade de manipular os sistemas da Moon Cell sem muita dor de cabeça. Aqueles servos que são mais inteligentes, como Arquimedes, são capazes de manipular o sistema num nível que poucos magos são capazes. Quando invocado, um servo não resgata todas as qualidades, poderes, perícias e fantasmas nobres, apenas aqueles associados com a classe que ele está sendo invocado. Também não é anormal que um servo não mantenha as memórias de suas invocações anteriores. Quando as mantém, elas se assemelham a sonhos ou lembranças vagas, mesmo quando o servo possui um forte laço com outro mago. Exceções à regra existem. Arturia e Arthur, ambos por ainda estarem vivos, entre aspas, quando são invocados, mantêm todas as memórias. É interessante salientar que essa ausência de memória é mais devido às condições da Guerra do Cálice, onde a energia e as memórias do servo, que morreram na batalha, são usados para realizar o desejo. Usando como Gran-Servos a invocação original, os servos acumulam ainda mais experiência de batalha toda vez que são invocados. A Guerra do Cálice. Essa é para nós a primeira e mais relevante dos meios de invocação de servos, ou, se preferir, o sistema de invocação. É presente na maioria dos feites, e mesmo quando não é utilizado, a maioria das regras são retiradas dessa base de invocação. De acordo com o Fate Go, esse sistema de invocação deriva do sistema de proteção dos Grandes Servantes, para garantir a sobrevivência da raça humana. O sistema de invocação do Grande Servante significava um meio de proteger a humanidade contra ameaças externas que poderiam acabar provocando a sua extinção. Embora já tenha mencionado no passado sobre o Trono dos Heróis, vamos falar agora do Trono dos Heróis. O Trono dos Heróis é o local além do tempo e espaço, que comporta as lendas, histórias e crenças da humanidade. Quando uma pessoa que realizou feitos significativos na história morre, ele é reconhecido pelas massas e pode vir a entrar no Trono dos Heróis. Os pré-requisitos mínimos conhecidos para se tornar um espírito heróico são: ser reconhecido pelas massas, mesmo que limitado apenas a um país pequeno, ou apenas ao conhecimento de um povo em particular, o reconhecimento e o louvor, ou mesmo o ódio das massas por você, é necessário para que você se torne um espírito heróico. Deve ter qualidades inerentes e facilmente reconhecidos pelas massas. Por mais que grandes guerreiros tenham existido no passar do tempo, se seu nome for lembrado, mas seus feitos esquecidos, ou seus poderes e habilidades, então ele dificilmente vai conseguir se tornar um espírito heróico. Esses espíritos heróicos são incapazes de entrar no trono e geralmente são conhecidos como Phantoms. 3. O espírito heróico preferencialmente pertence ao passado. Nasa explicou numa das entrevistas que, depois de um certo período da história humana, as armas se tornaram fáceis de usar e, por consequência, mesmo quando uma pessoa se excede em treinamento marcial com uma arma de fogo, ou mesmo uma arma comum, ele não se excede tanto ao ponto de conseguir se rivalizar com os mitos do passado, e nem mesmo tem inimigos dignos como os inimigos do passado. Por exemplo, dificilmente um humano moderno vai encontrar uma hidra ou um dragão
e fazer o seu nome com isso. É extremamente raro. Você apenas lutou com humanos fracotes, como você. Então, por conta disso, é extremamente raro que existam espíritos heróicos modernos. Quando existem, são figuras que fizeram com que a humanidade avançasse tecnologicamente, como Tesla ou outros do gênero. Claro que isso não impede que um servo seja invocado como de um contra-guardião. Os contra-guardiões são espíritos heróicos um pouco mais fracos, entre aspas. Menos relevantes, você poderia dizer. Eles não precisam ser conhecidos pelas massas, suas habilidades não derivam da crença das pessoas, e eles são usados principalmente para evitar ameaças humanas contra a humanidade. Apenas para uma explicação rápida. Preferencialmente deve estar morto. Existem algumas exceções, como a Artúria e o Arthur, que não estão realmente mortos. Mas normalmente um espírito heróico só pode virar um servo, ou melhor, uma pessoa só pode virar um espírito heróico uma vez que ela morre. Contrato com Gaia também serve, aparentemente. Enquanto não sabemos exatamente o que ocorre no Trono dos Heróis, algumas histórias sugerem que os espíritos heróicos permanecem numa forma de sono, até serem invocados. Outras histórias, no entanto, dizem que os espíritos heróicos lá dentro podem usar de força de vontade e determinação para invocar-se sozinhos. Como já aconteceu com a Jan, em Fate Apócrifa, e com a Raiko durante o evento de Onigashima. Ambas foram capazes de se manifestar sozinhas. Porém, vamos para o que realmente importa, o sistema de invocação do Cálice Sagrado. O Trono dos Heróis serve como um acervo de defensores da humanidade, contra ameaças maiores que os humanos. Figuras pelas quais a humanidade reza, anseia ou se inspira a ultrapassar seus próprios limites. Quando o futuro da humanidade é ameaçado, a Laia seleciona até 7 grandes servantes para eliminar a ameaça, geralmente uma Beast ou outra ameaça externa. 7 classes foram designadas para se encaixar nas habilidades e poderes dos espíritos heróicos, e assim organizar sua função dentro do campo de batalha. Usando esse sistema de defesa, as 3 famílias fundadoras da Guerra do Cálice de Fuyuki teriam criado o sistema da Guerra do Cálice. Ao invés de usar 7 guardiões para derrubar uma ameaça, colocar 7 guardiões para lutar entre si. Originalmente, os espíritos heróicos eram selecionados de acordo com a ameaça, porém, no sistema da Guerra do Cálice, é necessário utilizar um item que esteja associado ao espírito heróico para atraí-lo do Trono dos Heróis para o mundo físico. De acordo com as proficiências do espírito heróico, ele será manifestado em uma das 7 classes originais: Saber, Archer, Lancer, Rider, Caster, Assassin ou Berserker. É importante salientar, no entanto, que o Berserker é uma exceção à regra. Diferente das outras 6 classes que irão se manifestar principalmente por conta de suas compatibilidades com a classe, as condições do Berserker podem ser impostas durante a invocação do servo, por adicionar uma frase adicional durante o ritual de invocação. Eu não lembro agora qual é, mas lembre do Fate Zero, é a mesma frase que o Karia usa. Com essa frase, se o espírito heróico for capaz de ser invocado dentro da classe Berserker, então ele vai se manifestar nesta classe em particular. Em Fuyuki, e apenas em Fuyuki, foi também implementado um sistema especial para os Assassins. Dada a natureza volátil da Guerra do Cálice e também da remoção de invocações de espíritos heróicos de tendência maligna, o sistema de invocação da Guerra do Cálice de Fuyuki permite a invocação apenas de assassinos que tenham ligação com os Hassans, sem o uso de catalisadores, no entanto. E oficialmente eles são os únicos Assassins que podem ser invocados durante a Guerra do Cálice de Fuyuki. E também os únicos servos de tendência maligna. Porém, uma vez que o cálice foi corrompido pelo Angra, esse sistema foi subvertido. E agora qualquer servo pode ser invocado, indiferente da classe e de sua tendência. O sistema do cálice sagrado não possui capacidade de invocar espíritos divinos. Mesmo quando ela é modificada para tal, é incapaz de manifestar qualquer espírito divino em sua plenitude. Obviamente, deuses não podem ser invocados também. Existe a chance de cálice invocar pseudo-servos com a essência de espíritos divinos ou de deuses, porém, as travas padrões do sistema impedem a invocação de tais entidades. Em condições normais, o sistema do cálice apenas utiliza o Trono dos Heróis para invocar espíritos heróicos. Porém, por meio da corrupção do cálice, também é possível, por insistência do mestre, invocar um contra-guardião. Uma vez que o sistema dos contra-guardiões funciona de forma similar à dos grandes servantes, eles podem ser invocados como servos. Uma vez que um espírito heróico é invocado como servo, ele é automaticamente colocado sob a influência do selo de comando do mestre, e ambos passam a ter uma conexão.
E assim concluímos o método de invocação do cálice. Vamos para o próximo. O Mooncell. O sistema de invocação usado em Fate Extra é consideravelmente diferente, porém utiliza os mesmos princípios. O supercomputador alienígena que existia na Lua observou o planeta Terra por centenas de anos e registrou cada pessoa, evento e situação que ocorreu na superfície do planeta. Após o início da migração para o mundo virtual e os primeiros acessos ao Mooncell, foi possível criar o sistema da Guerra do Seraph. Diferente do sistema de Fuyuki, esse é muito mais abrangente com relação aos seus espíritos heróicos. Uma vez que o sistema do Mooncell não fez separação entre figuras históricas apenas que tenham o equivalente para ser um espírito heróico, apenas separou eles em servos de elite e servos comuns. O sistema é mais abrangente e tem acesso a muitos mais espíritos heróicos que outros sistemas. Até mesmo monstros, espíritos divinos, foram registrados na Mooncell. De acordo com o mesmo, o Mooncell não é capaz de reproduzir o poder pleno de um deus ou de um espírito divino. Ele ainda, no entanto, é capaz de reproduzir a base das habilidades desses espíritos divinos e dos deuses. No sistema do Mooncell, é menos propenso à existência de pseudo-servos e similares. Contra-guardiões também podem ser invocados como servos normais, já que o Mooncell não faz diferença entre o uso de espíritos heróicos ou contra-guardiões. Enquanto o humano possui potencial excepcional, ele poderá ser utilizado. A invocação do Mooncell é menos impressionante que a dos demais. Basta um mestre que tenha sido selecionado pelo Seraph selecionar um servo dentro do acervo que eles possuem. Geralmente, alguns espíritos heróicos vão ser restritos de acordo com o administrador da guerra. Por exemplo, o Gilgamesh não pode ser acessado durante a Guerra do Cálice do Fate Extra. Já que a Mooncell não é capaz de usar toda a plenitude dos poderes de certos espíritos divinos, é possível invocar servos como Tamamo no Mai, que é quase um espírito divino por inteiro. Claro que ela vem nerfada. Falando nela, espíritos divinos e outras existências mais poderosas podem ser invocadas na Mooncell, como servos. Porém, elas serão sempre nerfadas, e mesmo usando o sistema de fortalecimento que existe dentro do Seraph, Tamamo afirma que o Mooncell só tem capacidade de processar até 3 caudas dela. Porém, essa limitação existe apenas para processamento de servos. Kiara, que era uma mestra, foi capaz de transcender esse nível de força. Bem, resumindo, é isso. O Mooncell tem mais acesso a espíritos heróicos e o processamento de servos é um pouco mais simples, não exigindo qualquer forma de catalisador ou sistema para invocar o servo. Basta apenas o administrador permitir o acesso ao servo X ou Y. Vamos para o próximo. Chaldeia. O sistema de invocação da Chaldeia é diferente dos demais, embora ainda mantenha algumas características em comum com o sistema de Fuyuki. Ele cria um contrato entre o mestre e o servo invocado por meio de um selo de comando. Não existe um cálice sagrado, como o sistema de Fuyuki. Eles mantêm os servos principalmente pelas reservas de energia da Chaldeia, que geralmente estão baixas, e é mantido pelos cálices sagrados recuperados em cada singularidade. O sistema de invocação da Chaldeia é particularmente interessante. Ele não invoca servos usando catalisadores. Eles parecem um pouco mais como um sistema do Mooncell, nessa categoria. Porém, obviamente, a Chaldeia não esteve observando a humanidade por anos a fio. O que eles fazem é, através do Reshift, eles identificam e copiam o espírito de origem de um servo que Fujimaru tem encontrado. Depois de catalogar o espírito de origem e identificá-lo, o espírito heróico pode ser invocado por Fujimaru futuramente. Por meio de uso da energia presente no Sant Quartz, é possível realizar a invocação de servos, cujo espírito de origem foi registrado na Chaldeia. Em algumas situações, quando o Chaldeia não é capaz de identificar o espírito de origem de um servo, nesse caso a invocação dele não é possível. Agora, essa parte é um pouco mais teoria do que realmente uma explicação legítima. Mas ela serve para explicar o que acontece na invocação de servos limitados, para além de, uma mecânica de jogo de gacha. A Chaldeia é chamada de Observatório, em parte por ter sido criada pela família Animospheric, que é responsável pela escola de astronomia da Clock Tower. Agora, imagine que a Chaldeia está observando o Trono dos Heróis. Não é o que acontece, pelo amor de Deus, eles não estão observando o Trono dos Heróis. É apenas um exemplo, ok? Ok. Novamente, imagine que a Chaldeia está observando o Trono dos Heróis da mesma forma como o observatório observa as estrelas. Normalmente você vai ser capaz de ver um grupo de estrelas no céu. Em certos momentos, no entanto, uma ou mais estrelas acabarão entrando no campo de visão das lentes do observatório. E é durante esse período que elas estão presentes nas lentes do observatório que é possível invocar os servos limitados.
Tipo como quando alguém descobre uma estrela nova ou um planeta. Sacou? Mais ou menos isso. Você até tem uma ideia de onde o planeta está, mas não vai estar sempre na sua visão. Seja por causa de algum movimento celeste ou por causa da própria órbita dele. Beleza? Beleza. Espero que tenha explicado tudinho direitinho. Se não entender alguma parte, deixa nos comentários que eu respondo assim que possível. Espero que tenha gostado do vídeo. Até a próxima vez e see ya! Finalmente! Atualizando os créditos dos vídeos. Demorou, hein? Muito obrigado aos mestres e grandmestres do Padrinho. David Cunha Inácio, Gabriel Félix Rueta Araújo, Giovanni Miceli Crisóstomo, Jonathan Salles, Maria Lúcia, Renan e Vinícius Marques. Muito obrigado a todos. A contribuição de vocês ajuda o canal a ficar de pé e a evoluir. Agora, eu me pergunto, quanto tempo vai levar para atualizar isso de novo? Provavelmente quando entrar mais gente no Padrinho, com sorte. Sei lá vi.